Olá, pessoal, tudo bem? Boa semana para vocês. Espero que vocês estejam bem e seguros, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a nossa aula 13, ok? Na aula passada foi a aula 12. Aula 12 e aula 13 são casadinhas, tá? Elas são as duas sobre uma espécie de introdução à evolução. Então, eu já contei na aula passada sobre as teorias de Lamarck, sobre as teorias de Darwin. Hoje eu vou aprofundar um pouco como a gente vê a teoria de Darwin nos dias de hoje, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a evolução como ela é vista hoje em dia, tá? Menos sobre a história do pensamento evolucionista. Tudo bem? Só que antes de começar, eu queria pedir desculpas para vocês. Por que desculpas? Eu sempre revejo as minhas aulas depois que eu gravo, né? E aí eu reparei que tinha um slide na aula passada que tinha um erro. Eu não sei se nem cheguei a verbalizar esse erro, falar em voz alta, mas tem um erro aqui. E é um erro bem comum de ter, inclusive, entre alunos, e que é a confusão entre descendência e ascendência. Descendência é aquilo que está da sua geração para baixo. Então, os meus descendentes vão ser os meus filhos, os meus netos. Tudo bem? Quem está de mim para cima, quem são os meus ancestrais, eu chamo de ascendência. Darwin dizia, e a gente acredita nisso hoje em dia, não acredita, mas a gente segue essa linha, né? Porque não é uma questão de crença, é uma questão de análise, né? Que os indivíduos vivos, eles têm ascendentes em comum e não descendentes em comum, que a gente vem de ancestrais em comum. Então, por isso que aqui tem esse errinho aqui, eu queria só corrigir para vocês, tá bom? Então, se você anotou no seu caderno, dá uma corrigida aí, não é descendência comum, é ascendência comum, tudo bem? Você que é filho de uma galera que veio, sei lá, de italianos, tem muito imigrante italiano aqui, você tem ascendência italiana e não descendência italiana. Quer dizer que acima de você, os seus ascendentes são italianos. Se você está no Brasil, sua descendência vai ser brasileira mesmo. Tá bom? Então, só essa correçãozinha, tá bom? E aí, vamos para a aula de hoje. Para a gente conseguir seguir a aula de hoje, eu preciso retomar com vocês um pouco, fazer um esquema aqui do que seria a ideia darwinista principal. E a principal ideia darwinista, ela parte do princípio de que existe variabilidade, bem? De que os indivíduos não são todos iguais, eles variam em suas características. E essa variabilidade, ela está passando por constante pressão seletiva do meio. O que seria essa pressão seletiva do meio? Não tem espaço para todo mundo, não tem comida para todo mundo, não tem parceiro sexual para todo mundo. Ou seja, dessa variabilidade, nem todos vão sobreviver, nem todos vão ter descendentes. Então, a gente diz que essa variabilidade passa por uma seleção natural, que independe da vontade dos seres vivos. Ou eles são aqueles que vão conseguir ter mais sucesso, ou não vão, entende? Essa variabilidade, passando por esse gargalo da seleção natural, né, causada pelas pressões seletivas do meio, leva a uma população adaptada. Uma população adaptada é fruto da eliminação dos não tão bem adaptados, assim, dos não portadores das características que eram interessantes para aquele meio. Tudo bem? Foi isso que Darwin propôs. Só que na época muita gente questionou ele com como se fosse algumas questões que para ele seriam fundamentais para que a teoria dele tivesse certa, mas que ele não sabia explicar. Por exemplo, como surge essa variabilidade, Darwin? Por que os seres vivos são todos diferentes entre si? Como que você explica isso, rapaz? E ele não sabia explicar, não. Ele falava, sei lá, é todo mundo diferente. A gente não tinha conhecimento de genética naquela época, né? Então ele não sabia explicar isso. Ou perguntavam para ele, legal, mas a sua teoria depende da gente saber como as características são herdadas. E por que as características, sei lá, passam de pai para filho semelhante? Né? Por que, sei lá, uma girafa de pescoço comprido vai ter filhotes com pescoço comprido também, né? Como é que funciona essa herança de características? E Darwin ficava meio confuso, ele falava, eu não sei exatamente como explicar isso, mas a minha teoria faz muito sentido para mim. Ele não abdicou da teoria dele, mas isso era um questionamento que incomodava muito, né? Enfim. E hoje a gente consegue resolver esses dois problemas, né? A gente consegue resolver, a gente consegue responder como é que surge a variabilidade e como que as características são herdadas, né? E aí, a partir disso, a gente chega no que a gente chama de neo-darwinismo. Esse neo quer dizer novo, né? Repara que a gente mantém o nome darwinismo porque o neodarwinismo, ele basicamente é o darwinismo acrescido de descobertas do século 20 e 21,
né? Hoje em dia a gente até usa mais o termo que está aqui embaixo, ó, teoria sintética da evolução. Então seria pegar a teoria evolucionista de Darwin e somar essa teoria evolucionista de Darwin, o neodarwinismo, somar o darwinismo com a genética, os conhecimentos de biologia molecular, os conhecimentos de ecologia, e conseguir responder aqueles questionamentos que eu pus no slide anterior. A gente entender como ao raio surge essa variabilidade e como que as características são herdadas. Tudo bem? Qual foi a contribuição da genética nisso, né? Genética clássica mendeliana, aquela que a gente estudou antes de estudar a evolução, né? Conta como é que explica mecanismos que explicam a hereditariedade, né? Então, explicar essa história do padrão 3:1, de olha só, a partir de um cruzamento de duas linhagens de ervilhas amarelas híbridas, é possível nascer uma ervilha verde. Então, entender que não necessariamente os filhos vão ser idênticos aos pais, é possível ter variabilidade a partir da recombinação de genes, né? E depois, com a genética moderna, aí sim que o negócio deslanchou, porque a gente entendeu dois mecanismos fundamentais de formação de variabilidade, que é o mecanismo de mutação, que são alterações aleatórias no material genético. Agora a gente sabe o que é material genético e sabe que ele pode sofrer mutações aleatórias e agora ter genes novos. E a gente entende os conceitos de recombinação genética, que seria aquilo que acontece quando temos reprodução sexuada, né? Então, na produção de gametas, a produção de gametas ocorre por meio de meiose, que gera gametas diferentes, certo? E essa meiose, que gerou gametas diferentes, depois vai promover fecundação entre esses diferentes gametas, né? Eu, Lídia, eu sou toda formada geneticamente por genes que estavam no meu pai e da minha mãe, só que foram genes que foram recombinados, né? E aí depois algum desses genes, de acordo com a genética clássica mendeliana, podem dominar, outros podem ser recessivos, então a gente conseguiu entender muito melhor aquilo que Darwin tinha proposto, tudo bem? Aqui tem alguns exemplos. A gente hoje consegue entender, por exemplo, o albinismo como sendo uma mutação recorrente nas populações. Você consegue ter jacaré albino, pinguim albino, humano albino. É uma mutação no gene que leva à produção de uma proteína chamada melanina, que é uma proteína escura, que dá a pigmentação escura para nossa pele. E como é um gene, ele está sujeito a mutações e é possível que surjam mutantes albinos, isso pode acontecer. E uma vez que surgiu um mutante albino, ele pode passar esse albinismo adiante para os seus descendentes. Então, isso explica, por exemplo, como é que uma população que não tinha indivíduos brancos, um dia passa a ter um ou dois indivíduos brancos. Tem leão albino, tigre albino, joga no Google, você vai ver que tem de tudo albino, ok? Outro exemplo. Antigamente o pessoal podia olhar aqui para esse monte de besouros, né, e falar, nossa, como esses besouros são diferentes, de onde que vem tanto padrão de pintas, né, nos besouros? E hoje a gente sabe que essa variabilidade nos besouros, nos coleópteros, né, é causada primariamente por mutações, e depois isso pode ou não ser passado para a descendência, né? Então é importante a gente reconhecer mutação como um gerador de variabilidade, tá? Aqui tem outro exemplo bem interessante, aqui tem o John Lennon. Aqui tem o filho do John Lennon com a Yoko Ono, e aqui tem uma mistura dos dois, tipo, metade do rosto de um, metade do rosto de outro, eles são muito parecidos. E hoje a gente consegue entender, a gente consegue explicar por que os filhos são semelhantes aos seus pais, apesar de não serem idênticos, né? Então, é possível ter recombinação entre características do pai e da mãe, né? Enfim, isso ajuda a gente a conseguir entender que a teoria darwinista fazia bastante sentido. Tudo bem, gente? Então, agora nesse bloco, eu basicamente sintetizei para vocês o que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, tá? Vou fazer um esquema breve dele. O que o neodarwinismo defende, então? Que existe variabilidade, essa variabilidade passa por um gargalo de pressões seletivas, ou seja, nem todo mundo sobrevive, nem todo mundo tem comida, nem todo mundo tem espaço, nem todo mundo tem parceiro sexual. Essa pressão seletiva a gente chama de seleção natural e ela leva à seleção de uma população adaptada. Então, eu tinha uma população grande e variada, agora eu tenho uma população menor, mas mais adaptada. Lídia, tá igual o esquema de darwinismo. Eu sei, é igual. A diferença é o que vai aparecer agora. É a explicação que a gente consegue dar para a origem dessa variabilidade. Pode ser através de mutações, pode ser através de recombinação gênica. Então, é um esquema bem simplificado, né? Mas a ideia seria que agora a gente consegue entender melhor a origem dessa variabilidade, o que, enfim, torna essa explicação muito mais lógica, de certa forma, né? Tudo bem?
Então, esse foi o primeiro vídeo da aula de hoje. Ele é um pouquinho mais curto porque os próximos são mais longos. Quero que agora vocês abram a apostila na página 161, é a apostila 4 da Drummond, e façam o exercício 1 e 3. Na aula passada, a gente... Foi na aula passada? Isso, a gente fez o exercício 2 apenas. Agora você faz o 1 e o 3, tá bom? Então, pause aqui no vídeo e daqui a pouco você volta pra gente fazer a correção, tá bom? Voltou? Espero que vocês tenham dado pausa e tenham feito o exercício. Vou corrigir rapidinho, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa correta após associar as colunas de cima para baixo. Então, tem 1, 2 e 3. Uma é neodarwinista, outra é uma frase darwinista e outra é uma frase lamarquista. Vamos ver se a gente consegue descobrir. O desenvolvimento ou atrofia de estruturas como consequência do seu uso ou desuso resulta como uma característica hereditária. Gente, lei do uso e desuso. Uso e desuso é Lamarck total, ok? Então, 1 aqui. Tudo bem, gente? Vamos continuar. A sobrevivência dos seres vivos mais adaptados permite que estes evoluam no decorrer do tempo, e é verdade. Os mais adaptados sobrevivem e conseguem ter descendentes. Isso poderia ser tanto darwinista quanto neodarwinista. Não dá para saber ainda. Então, vamos ler o 3. Tá? 3. Mutações e recombinações genéticas produzem a variabilidade dos seres vivos. Gente, Darwin não fazia ideia do que é gene. Darwin nunca tinha ouvido falar de mutação. Então, falou em mutação, falou em recombinação genética, não é Darwin, é neodarwinismo. Então, 3 e o 2, então, só pode ser o darwinismo, tá? A alternativa certa é a E. Tudo bem? E aí o próximo exercício ele é um pouco mais complicado por conta de vocabulário, mas dá para entender. Vamos lá. De conformidade com a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, então essa é uma questão sobre neodarwinismo, aqueles que herdam combinações genéticas favoráveis à sobrevivência e à reprodução em dado ambiente são os mais aptos. Então aqueles que vão aqueles que herdam as combinações favoráveis são os que estão adaptados àquele meio, né? Sabendo que os fatores evolutivos X e Y geram variabilidade genética. Então, eu vou precisar de 2 fatores que geram variabilidade genética, que eram mutação e recombinação gênica, que é o que já está aqui, ó, só tem essa opção. Aí, mutação e recombinação genética, né? E que o fator evolutivo Z atua sobre essa variabilidade, conduzindo à adaptação. Quem que atua sobre a variabilidade? É a seleção natural. A seleção natural atua sobre a variabilidade, permitindo que alguns sobrevivam e se reproduzam e outros não. Sobrevivência e reprodução diferencial, certo? Por isso que a alternativa certa é a E. Tudo bem, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro vídeo. Eu vou pedir para vocês seguirem os próximos vídeos. Talvez eles sejam um pouquinho longos, mas é porque eu adicionei alguns conteúdinhos extras que não estavam na apostila, mas que eu considero interessantes para a aula de evolução. Então, eu fiz com amor, fiz com carinho, tá bom? Desculpa se ficou um pouco comprido, tá bom? Então, sigam para os próximos vídeos. Um beijo para vocês e até já já.